Oi, gente, tudo bem? Vou comentar um pouquinho desse livro do Augusto Cury, Os Segredos do Pai Nosso 2, A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Aqui ele vai contar sobre um paciente dele. Tô aqui na página 111. Certa vez, PM, um homem de 40 anos de idade, expressou para mim a raiva, indignação e repugnância que sentia ante os comportamentos de sua mãe. Ele tentara perdoá-la a vida toda e esquecer as ações dela que o feriram, mas não conseguira. Ser refém do passado é mais difícil do que ser refém de um sequestrador, de um ambiente profissional opressor ou de um casamento conflitante. Pode-se fugir do cativeiro, mudar de emprego e divorciar-se, mas ninguém consegue escapar de si mesmo. Por mais que PM se esforçasse, as mágoas permaneciam e as imagens do passado o assombravam. Ele era prisioneiro de suas janelas killer. Como não tinha sensibilidade para interpretar os comportamentos da mãe, qualquer coisa que ela fizesse o desapontava. Era impaciente, intolerante e injusto com ela, mas tinha receio de tocar nas causas que alimentavam sua relação fragmentada. É impossível enterrar um passado não resolvido. É preciso enfrentá-lo para livrar-se do fantasma que assombra e controla. Consciente disso, o PM decidiu começar a fazer um inventário da sua história. Aos poucos, tomou coragem para entrar nos vales amargos das suas frustrações, secar as artérias principais da sua infância e falar sobre ela. Seu pai abandonara sua mãe quando ele era pequeno. Isso lhe causara uma grave ruptura. Mas o drama não parou aí. Sem profissão com que pudesse garantir seu sustento e o do filho, a mãe começou a se prostituir. PM viu muitas vezes homens entrarem na intimidade do quarto da mãe e ouviu sussurros da relação sexual. Aqueles sons construíram zonas de conflito no seu inconsciente. Tinha vontade de matar todos. Sentia-se vítima de um pai carrasco, de uma mãe vilã e de homens estranhos que violavam seu mundo sem pedir licença. Ao resgatar a dolorosa história e começar a repensá-la, PM deixou de se posicionar como um miserável, abandonado pela sociedade por si mesmo. Passo a passo, começou a aprender a interpretar a história da sua mãe através dos olhos dela, a partir das dificuldades que ela enfrentara. Ao olhar sob essa perspectiva, foi sentindo compaixão e solidariedade. Aos poucos, começou a entender por que todos os seus esforços para perdoar a mãe não funcionaram. Ao longo do tempo, PM melhorou, mas não o suficiente. Filho e mãe ainda estavam muito distantes, famintos de aproximação. Para isso, precisavam romper barreiras, rasgar a alma, ter um encontro solene um com o outro. Como tocar no assunto era constrangedor, mas necessário. PM não podia atuar como juiz da mãe e não possuía nenhum elemento concreto para ser seu advogado de defesa. Ele é que se sentia vítima de um passado cáustico, frio, seco, que não tinha escolhido. Não era possível abandonar suas frustrações, mas era necessário administrá-las para poder falar sem acusar a mãe.
Certo dia tomou coragem e procurou-a, dizendo que precisava ter um diálogo aberto que seria muito importante para o futuro dos dois. Ela aceitou. Pela primeira vez falaram sobre um passado dilacerante e intocável. O tempo parou, lágrimas copiosas de uma mãe machucada e de um filho ferido percorreram os vincos dos rostos, procurando encontrar um oceano de paz. Foi um diálogo transparente, afetuoso e regado à compreensão. Enquanto penetravam nas entranhas de suas histórias, o fenômeno RAM ia arquivando essa experiência nos locus das janelas killer. É impossível apagar o passado, mas ele foi reeditado, reescrito, vivenciado de uma nova forma. Não seria esquecido, mas não perturbaria mais da mesma forma. Quando o filho falou dos homens estranhos que entravam no quarto da mãe, dos sussurros que ouvia e do ódio que sentia, a mulher caiu em prantos. Com a voz embargada, tocou pela primeira vez no assunto. Disse-lhe que violentara seus valores, esmagara sua autoestima e se prostituíra para não vê-lo passar fome. Meu filho, enquanto me prostituía, eu chorava por dentro, mas você era mais importante para mim. Foi a vez do filho chorar copiosamente. Diante dele estava uma mulher com quem ele convivia, mas que não conhecia. Só depois de nutrir do diálogo, da segurança, da humildade e da transparência, passou a conhecer a mãe. Décadas de dor poderiam ter sido evitadas se ele tivesse se nutrido antes, mas nunca é tarde para recomeçar. Percebeu que tinha com a mãe uma dívida que nunca saldara, uma dívida de amor. A vilã se tornou heroína. A mulher frágil passou a ser vista como forte. A mulher de quem o filho tinha vergonha passou a ser motivo de orgulho. Mãe e filho se descobriram e se perdoaram. Eu achei fortíssima essa história. Fiquei constrangida com essa história. Não sabia, sabe? Pensei, não vou levar essa história para eles, é muito forte, né? Se eu me constrangir, eu vou falar sobre isso, né? Mas eu pensei, bom, eu acho que então é por isso mesmo que eu tenho que levar, né? Se é tão difícil de ler isso, talvez a gente tenha que ler mais e saber mais e falar mais sobre isso, porque, afinal de contas, o que se fala do Brasil, né? Dentro e fora, se não sobre prostituição, né? Eu lembro que uma vez, poucas vezes se falou sobre o Brasil quando eu estava no Japão. E uma das vezes que ficou muito, até hoje lembrando, né? Entrando num pequeno shopping lá com os meus pais, eu não sei como que iniciou uma conversa minha com um japonês. Que aí ele começou a tentar falar o que ele sabia do Brasil. E a primeira coisa que ele lembrou foi carnaval e mulher pelada, né? E aí automaticamente vem, né, a nossa cabeça o quê? Prostituição. O Brasil, né, ele é rota comercial, né, sexual, né, até infantil, né. Eu não sei como exatamente esse problema começa aqui no Brasil, mas eu acredito que tudo isso começa na colônia de exploração, né? Quando a gente fala de colônia de exploração, explorar. O que é prostituição? Vamos explorar pessoas, vamos explorar corpos. O que é a colônia de exploração?
Vamos explorar essas pessoas ao máximo, vamos explorar esse país ao máximo, né? Vamos arrancar tudo que é possível, né? Tirar deles, né? Então, eu acho que a partir da colônia de exploração e não da de povoamento, a colônia de povoamento você traz famílias para dentro do terreno, para ocupar e amar essa terra. Famílias. E muitas famílias cristãs ocuparam os Estados Unidos, né? Tem até aquele filme, o Amor Acontece Lentamente, né? Love Comes Softly. Então, o amor vem devagar, né? Que mostra bem a diferença da colônia de povoamento, vem famílias, né? A colônia de exploração. Você recebe os escravos, né? Pessoas, acho que estavam sendo extraditadas, pessoas condenadas, né? Que vêm com o intuito de saquear a terra e ir embora. Saquear os índios, né? Estuprar as índias, estuprar as mulheres negras, as africanas, usá-las de toda forma, né? Através do trabalho forçado e também do sexo forçado, né? Então, eu acho que aí se cria bem uma identidade, né? Dessa prostituição como uma herança da colônia, né? E aí eu acho que a família no Brasil, ela acaba acontecendo, né? Porque em todo lugar, por pior que seja o lugar, a família é um fruto natural, então ela sempre vai acontecer. Só que acontece no meio, né? Ao mesmo tempo que há essa construção da exploração da mulher, também há o surgimento da família. O surgimento de um outro grupo de mulheres, do grupo de mulheres que formarão as famílias, né? Porque a humanidade, ela sempre precisa, né, da família. Sendo cristão ou não, as pessoas sempre... a família sempre vai surgir como expoente natural, entendeu? Como surge a folha, a flor, o fruto, sempre vai surgir uma família em todo lugar. Então, mesmo no meio da exploração, da violência, entendeu? Do coração sujo, surgem as famílias também. Da mesma maneira como é hoje. Só que as coisas, elas são contadas sempre de um lado. Por isso que eu quis trazer também essa história, porque essa história é contada pelo filho da prostituta. Como é que essa criança, que não é mais uma criança, é um adulto, se sentiu vendo, ouvindo, sabendo, estando ali do lado, escutando tudo? E isso não tem a ver, apesar dela falar assim, o seu pai nos abandonou, a gente ia passar fome, você ia passar fome. Isso não é só sobre mulheres que estão passando fome, né? Porque eu já ouvi histórias também, né? Tem muitas artistas que também fazem isso e os filhos cresceram e foram completamente traumatizados pela prostituição de suas mães. Enfim, eu não sei. Eu me lembrei
quando eu era adolescente, acho que lá pelos meus 18, 19 anos. É que quando eu tinha 18 anos era ainda adolescente, né? Porque a maioridade era com 21. Então, naquela época eu era adolescente ainda, né? 18, 19, por aí. Ai, por que eu fui lembrar disso? Eu conheci uma criança que era filha de prostituta, né? E que essa criança, ela vivia numa casa de prostituição. A criança não me contou, um adulto me contou, porque aquela criança era uma menina. Era uma menina... Quantos aninhos ela devia ter? Devia ter uns 5, 6 anos. Mais ou menos a idade da minha filha, assim. Talvez um pouco mais, 5, 6, 7. E assim, eu vi a menininha chegando, né, no lugar. E eu não conhecia aquela menina, né? Eu falei, essa menina. Daí me chamaram no canto, me falaram, essa menina mora, sabe, naquela casa aqui perto, que... Daí me contaram tudo, né? Que era uma casa de prostituição e a menina era filha de uma das moças que trabalhavam lá. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que... Quer dizer que tem crianças lá, sabe? E nossa, me lembrei disso. E, ou seja, essa menina é uma das crianças que vão crescer odiando tanto as suas mães quanto os homens, que se é que já não foi introduzida nesse meio, né? Enfim. E eu não sei o que dizer mais. Quando eu digo que falam mal da gente lá fora, sabe? Porque lá fora é assim, as pessoas têm medo de nós, sabe? Tem muito japonês que passa direto quando você vai pedir informação lá no Japão. Às vezes eles acham que a gente é bandido, né? E eles acham que também devem achar, eu imagino, que todas nós somos prostitutas aqui no Brasil. Eu acho que eles acham que todas as mulheres brasileiras saem nuas no carnaval. Eu acho que eles pensam isso, sabe? Eu acho que eles têm... Tipo, eles generalizam, entendeu? Aliás, quando o japonês falou pra mim, carnaval, mulher pelada, eu fiquei bem constrangida, porque eu fiquei pensando o que passou na cabeça dele, sabe? Quando ele olhou pra mim, será que ele pensou também que eu desfilo nua, sabe? No carnaval, que eu me prostituo? Quer dizer, eles pensam tudo isso sobre a gente, que nós somos todos bandidos, perigosos. É isso que eles pensam mesmo. E assim, a gente também tem bastante culpa sobre isso, né? Agora, a pergunta que não quer calar é como é que se muda isso, né? Eu acho que toda a realidade está aí para que seja mudada. Agora, as coisas elas mudam de dentro para fora, né? A partir... Você muda o teu pensamento. Qual que é a diferença da mente da exploração para a mente de povoamento, né? Como é que você passa a olhar para as mulheres, homens também, né, se prostituem, mas como é que você passa a olhar para a vida de uma forma diferente, né? Eu lembro que quando era adolescente também estava assistindo um filme e daí
Daí tinha uma cena lá de uma mulher assim, esbelta, magra, bonita, né? E daí ela tá na rua assim, parecendo até que tá esperando um cliente, algo do tipo, né? E aí vem um policial e prende ela. Eu achei estranho, né? Porque ela não tava fazendo nada, ela só tava naquela pose, né? Que geralmente a gente vê às vezes no centro da cidade, né? Avenida, à noite. Daí eu achei estranho ele prendê-la, né? Porque aqui é comum a gente ver, né? Se você sair fora de hora, assim, de madrugada, você vê, né? As, as prostitutas, assim, na rua, né? Nas esquinas e tal, esperando. E aí eu fiquei sabendo, não sei hoje se ainda é, né? Que a prostituição nos Estados Unidos é proibida. E eu achei, uau, achei muito legal isso. Achei top demais, sabe? E, e aí, de uns anos pra cá, eu lembrei sobre isso, né? Sobre esse filme, sobre. Eu pensei assim, por que não, né? Deveriam proibir a prostituição no Brasil. Não sei, né? Eu pensando muitas coisas, né? Porque, por exemplo, o tráfico de órgãos, né? Não é permitido. E por que você poderia vender o seu consentimento, né? Porque o que é o sexo consentido e o sexo sem consentimento é o estupro, né? Então, como é que você consegue vender o seu consentimento? Consentimento, a meu ver, não é algo que você pode vender, porque ele deixa de ser consentimento livre, né? Ele passa a ser algo induzido, né? Se ele está sendo induzido, ele não é por si só um consentimento, né? Você não está expressando a sua vontade. E aí eu comecei a chamar isso de estupro pago, né? Você me paga e eu deixo que você me estupre. Quer dizer, eu vendo meu consentimento, né? Eu faço contra a minha vontade. Se eu faço contra a minha vontade, é algo sem vontade. Algo sem vontade, né? Não é uma relação sexual saudável, é um estupro. Mãe, você acabou? Na época que eu fazia faculdade de Direito, ainda era proibida a casa de prostituição, né? Mas hoje parece que já é liberado, né? Então, sim, a prostituição é um grande negócio, né? Então, é exploração de pessoas, né? E isso, sem exploração de pessoas, sem a prostituição, é impossível o tráfico de pessoas, que é desaparecimento de pessoas, roubo de pessoas, sabe? Pessoas que estão viajando, como eu vi o caso de uma moça, que ela estava numa viagem, acho que pela Europa com a família dela, e ela foi roubada, assim, eu acho que do meio da rua, sabe? Criança. Acho que ela nem era muito pequena, não sei se ela tinha uns 10 anos. E aí ela foi levada e prostituída, entendeu? Que eu digo assim sempre se não há quem compre, não há quem venda, entendeu? Então, assim, não é algo como o brasileiro gosta de demonstrar como algo engraçado em filmes, sabe? Não é. É a identidade da mulher brasileira, sabe? Isso pega, isso gruda. E não é só um sofrimento sentimental, é um sofrimento físico,
sabe? Que é um sofrimento físico mesmo, sabe? E que envolve muitas pessoas, muitas famílias, não só o Brasil, o mundo inteiro. Tem um filme bem legal que conta a história, geralmente da trajetória do tráfico, né, de crianças dentro do país mesmo, desde a infância, né? Eu lembro que quando eu fiz a matéria de Direito Internacional, tinha uma professora que ela falava assim, eu conheço muita dama da sociedade, né, que faz pose de mulher digna, mas na verdade vive do dinheiro, né, dessas crianças vendidas. Então ela estava contando como mais ou menos funciona, né? Vão pessoas, mulheres para o interior, recrutando crianças, né? E oferecendo para os pais, olha, eu sei que vocês estão passando fome, nós temos trabalho para sua filha, né? Ela vai ganhar dinheiro, ela vai mandar, né? O dinheiro para vocês, é um trabalho digno, né? E aí levam as meninas e chegando lá, infelizmente, elas vão descobrir o trabalho que elas terão que fazer a vida toda, né? Tem um filme então bem interessante que retrata isso. Agora eu não lembro, alguma coisa Sol, né? Acho que são meninas que da Amazônia, alguma coisa assim. Elas vão para um lugar assim bem afastado. Olha um helicóptero. Tipo uma floresta, sabe? Onde não tem como elas fugirem, né? E aí, nesse filme mesmo mostra como a prostituição é algo que passa de pai para filho, é como se fosse uma herança, né? Você usa da prostituição, vai ensinar teu filho, que vai ensinar o filho dele, que vai ensinar o filho dele, que vai ensinar o filho dele. Então é uma herança maldita, né? Aí, por último, não, eu sei que existem, por exemplo, infelizmente, agora tem um movimento da dignificação da prostituição, né? Das prostitutas, que já não são mais prostitutas, elas ganharam até um apelido, né? Em que muitas pessoas que estão em profissões custosas, sabe? Que estão trabalhando e não estão vendo resultado, estão por aí seguindo essas influenciadoras, né? E pensando, poxa, será que eu perdi tempo? Será que eu perdi dinheiro? Será que eu deveria ter me prostituído? Né? Porque, cara, é cada vídeo que você vê na internet, sabe? Mostrando assim, sabe? Mostrando assim, desvirtuando completamente como vale a pena ser uma prostituta, né? Como as prostitutas são amadas, sabe? Eu vi um vídeo de um cara que levou a prostituta dele para França, acho que para Paris, né? E tava ali ajoelhando, pedindo ela em casamento. Daí eu vi isso no feed, né, no meu Facebook. Alguém postou isso, né? Eu acho que é PT, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu sei que, enfim, já faz tempo isso da dignificação. Acho que desde a época que eu fazia direito, né? Que elas iam tirar a carteirinha. Não sei se tem carteirinha, mas agora elas não são mais prostitutas, elas têm um apelido. Mas vocês têm que ver o seguinte: essa criança ainda continua lá, né? Mesmo que a mãe tenha um Instagram, ela não é mais prostituta, ela é uma influenciadora, ela é uma PT, ela é uma, sei lá,
o nome, né, que ela use, né, o nome artístico. Eu acho assim o seguinte, Satanás ele sempre dá um jeito, né, de tornar as coisas feias parecendo que são ou engraçadas ou bonitas. E nesse caso, fazendo com que as coisas ganhem outros nomes para suavizar aquilo que é feio, né? E talvez ganhe o nome de empresária, de modelo, influenciadora, não sei, né? Mas o resultado é o mesmo, entendeu? O resultado é o mesmo da mulher que tá lá agora. Hoje é sábado, né? À noite. Tá lá em pé, né? Esperando, né? No meio, numa esquina. A mulher que está numa casa, a mulher que está na própria casa recebendo como a mãe desse menino, né? Ou numa casa luxuosa, a mulher que vai para um hotel. Quer dizer, no final é a mesma coisa, né? Eu abdico do meu consentimento, abdico da minha vontade, né? Eu me deixo ser violentada, né? Porque vou ganhar algo em troca. Ou esse algo em troca é porque estou passando fome ou porque eu quero um extra, mas no final é o mesmo. Então, assim, eu vejo hoje, né, esse movimento, principalmente na internet, né? Esse é uma nova forma, né, de prostituição através da internet, né? Parece que fica, eu não sei, muda a roupagem, né? As coisas sempre estão mudando a roupagem, mas o que importa não é, sabe, a forma, mas do que se trata mesmo, isso, sabe? No final é a mesma coisa. Se criam novas profissões, né? Quando eu fazia faculdade de Direito, né? E quando você faz faculdade, às vezes, infelizmente, você encontra, né, colegas suas, igual tinha uma colega que estudou comigo desde que eu tinha 6, 7, 8, 9, 10. Eu lembro que um dia eu fui passar o sábado, foi um sábado, acho. Passei o sábado inteiro na casa da prima dela. No final, a mãe dela até falou: ah, vai ter um casamento, você não quer ir com a gente, já que você tá aqui, seu pai, pede pro seu pai e pra sua mãe virem te buscar depois, que vai ter essa festa, né? Daí a gente foi para essa festa e a gente brincou. Nossa, foi muito divertido. Daí quando eu fui fazer faculdade de Direito, eu reencontrei essa moça, eu vi ela pelos corredores da faculdade, achava ela tão diferente, porque ela era uma menina assim, gordinha, me dá muita tristeza falar, sabe, dela. Ela era uma menina assim, gordinha, muito quietinha, muito tímida, sempre passava vergonha, porque eu acho que ela demonstrava ter vergonha um pouco do corpo dela, por ela ser gordinha, né? E, e aí, quando eu reencontrei, nossa, ela tava magra, parece que tava
tinha mudado a cor do cabelo, acho que pintou de loiro, tava o cabelo bem comprido, não tava mais aquela menina gordinha, sabe, acanhada. Colocou uma lente de contato azul, mas se bem cheguei, sabe, ela tava completamente diferente. Eu estranhei demais ela, mas eu pensei assim, nossa, que bom, ela se resolveu, né? Com a autoestima dela, com o corpo dela, em tudo, enfim, ela, nossa, fiquei assim, sabe, pasma mesmo. Só que o que acontece? Eu senti uma coisa muito negativa quando eu vi, sabe? Nem sempre as mudanças positivas no nosso corpo, na nossa postura, demonstrando uma segurança, vai realmente ser uma atitude de segurança. Que eu descobri depois e que me falaram, olha, aquela sua colega, ela tá se prostituindo e as pessoas aqui na sala de aula, outras salas também, já tá todo mundo desconfiado, né? E aí, principalmente os rapazes, porque essa informação veio dos rapazes. A gente, mulher, né, geralmente não sabe de nada. E aí, acharam uma propaganda lá, né, de uma moça com um nome. E aí falaram assim, ó, essa aqui nós achamos que é ela e vamos ligar para o número. E aí ligaram no meio da sala de aula e o telefone dela tocou. Então, não sei, eu acho que ela começou a passar um pouco de vergonha, né? E esse é um dos casos, né, que fiquei bem triste. O outro caso, eu era bem pequena. Eu acho que eu tinha uns 6 anos, talvez. A minha mãe, ela comprava umas coisas com uma amiga dela, um casal de amigos. Eu já contei isso aqui, né? Daí tinha 2 moças e um rapaz. O rapaz, ele era da minha idade, né? Ele era um pouco diferente, mais afeminado. E passaram dos anos, a mãe dele se separou do pai. E eu e minha mãe, a gente parou um dia para comprar água num lugar, tipo um bar. E aí, do nada, um homem reconheceu minha mãe e falou, oi, você é amiga da fulana. Daí contou da fulana, que essa fulana tinha separado o marido, estava se prostituindo e o filho dela também estava nas ruas, né? E eu fiquei muito triste com aquela informação. Enfim, essa é uma ideia minha. Essa ideia toda de que, eu acho que eu não acho a prostituição uma coisa saudável, sabe? Não foi isso que a minha mãe me passou, sabe? A minha mãe sempre me passou um pensamento bem brasileiro de que a prostituição é necessária, né? A prostituição é um processo saudável do ser humano, sabe? Infelizmente, né, eu recebi o ensinamento ao contrário. Eu recebi que a prostituição é um processo saudável, natural do homem, entendeu? Isso, eu cresci com essa informação desde criança. Minha mãe como é que fala? Me disciplinando dessa forma. Não, isso é saudável, é assim mesmo, faz parte, sabe? Toda vez que ela falava, eu tinha vontade de vomitar tudo aquilo. Tudo que ela falava, sabe? E fui crescendo e aquilo foi me enojando, sabe? Como essa criança, que graças a Deus nunca tive que passar por isso, né? Mas assim, nem sempre
quando algo é ensinado para você, sabe? A criança nem sempre ela absorve tudo e ela diz amém. Pelo menos eu não fui desse tipo de criança, não sou esse tipo de pessoa. Eu não sei de onde vem a nossa capacidade de rebater aquilo que a gente aprende. Mas sabe, nem todo filho de prostituta vai ser prostituto. Nem todo filho de alcoólatra vai ser alcoólatra. Nem todo filho de ladrão vai ser ladrão. Nem todo filho de homem, de mulher promíscua, vai ser promíscuo, vai ser infiel. Não, as pessoas, eu não sei, é uma caixinha de surpresas, sabe? Então, graças a Deus, nós somos diferentes dos nossos pais e os nossos filhos também vão ser diferentes de nós. Há alguma coisa dentro de nós que, graças a Deus, nos faz rebater aquilo que nos é ensinado. Entendeu? Então, eu tenho que trazer isso para vocês. É feio, é sórdido, tá por aí. Entendeu? Causando sofrimento. Ah, e por último, um dos filmes que me marcou demais sobre o tráfico humano, né? É a moça, né, sendo recolhida. Então, eles entram no quarto e falam, vai, agora. E aí, ela é levada, né? Eu nem sei se eles tapam os olhos dela e chega numa casa e ela vai entrando e vai dando close no quadro de família. Ela vai para fazer um programa na casa do homem. Talvez a família estivesse viajando, né? E aí ficam os dois guardas ali esperando para ver se ela não vai fugir, né? Eles ficam esperando o tempo inteiro ela fazer o programa, né? E aí ela entra e a câmera filma os quadros de família. A foto de casamento, a foto dos filhos e tal. Ela entra no quarto e aí fecha a porta. E aí o cliente dela, né, que é aquele pai de família, olha para ela, sorri e diz: eu paguei, agora eu posso. E eu diria, agora eu posso estuprar você. Então, para mim, a prostituição é isso. Eu paguei e agora eu posso estuprar você. Essa é a minha visão da prostituição. E por isso que ela tem que ser imediatamente interrompida. É isso, gente. Tchau. Deus abençoe vocês.